Bom dia. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que os acolhemos para este encontro fraterno. Celebrando hoje o mistério pascal, fazemos memória do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, que doaram suas vidas ao anúncio do Evangelho e no testemunho do Messias, o Filho de Deus. Celebramos também o dia do Papa, sucessor de Pedro, cuja missão é zelar para que a Igreja permaneça unida e fiel ao projeto do Pai. Esta missa será presidida pelo Padre Alexandre Alves Filho, pároco da Paróquia Santa Cruz. Na alegria de termos Pedro e Paulo como pilares de nossa Igreja e o Papa Francisco como pastor universal, cantemos. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela sua igreja, São Pedro protetor. Reza pela sua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela sua igreja, São Pedro protetor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, e a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a você que nos acompanha para essa Santa Missa, nesse dia tão bonito dos apóstolos Pedro e Paulo, duas colunas da igreja, dois apóstolos, dois evangelizadores, duas pessoas que fizeram a experiência com o Cristo. Possamos hoje, nessa Eucaristia, também rezar pela figura tão querida do Papa Francisco. Hoje é o dia do Papa. Queremos rezar por ele, para que seja firme, para que continue governando a sua igreja. Queremos trazer também todas as intenções do coração de cada um de vocês que nos acompanha aqui pela TV Tarobá. Irmãos e irmãs, nesse ato penitencial, coloquemo-nos diante do Senhor, numa atitude de arrependimento pelas vezes em que nós não fomos evangelizadores, pelas vezes em que nós não quisemos anunciar o Evangelho de Cristo. Peçamos perdão. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar,
meu Pai, resolvi voltar. Que Deus, Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha sempre compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com toda a igreja, cantemos as glórias de Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus, nosso Pai, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na perseguição por causa da fé, as comunidades permaneciam unidas e, pela oração, sustentavam os que eram provados pela prisão ou morte. Assim, pelo testemunho, comprovavam a profissão fundamental da fé. Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão.
Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram e caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegram. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo,
quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre amém, mas não há outro na terra e no céu, mais companheiro, mais santo e fiel. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja com vocês. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse domingo, que aliás é 3 de julho, mas aí alguém pode dizer, mas a festa de São Pedro e São Paulo foi lá no dia 29, é verdade. Mas é que a igreja no Brasil passa essa festa de tamanha a importância para o domingo, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de meditar essa palavra. Tenham a oportunidade
de refazer as suas forças nessas duas colunas essenciais da igreja. Por meios diferentes, o Evangelho nos chegou e eles nos transmitiram a palavra. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja perseguida. Uma igreja que logo depois da ressurreição e da ascensão de Jesus aos céus, sente-se coagida. Porque eles não entendem, os judeus não entendem, os romanos não entendem esse novo modo de viver, de sermos irmãos e irmãs. Como não entendem, perseguem. Colocam Pedro na prisão. E ali, a igreja precisa dar o verdadeiro testemunho de Cristo, sentir-se fiel ao projeto de Deus. A igreja é, sim, perseguida por causa do testemunho de Cristo. Pedro está preso, mas a igreja não se dispersa. O seu líder foi colocado na cadeia, mas ela não se separa, continua unida na oração, unida pedindo ao Senhor que lhe dê forças, que dê a Pedro forças. E aí, misteriosamente, aquele anjo aparece para tirar Pedro da prisão. É um sinal de Deus. Se havia alguma dúvida de que Pedro estava no caminho certo, todas as dúvidas, naquele momento, com aquele anjo, não existiam mais. É preciso confiar no poder de Deus. É preciso confiar que Ele vai nos libertar, como nós acabamos de cantar no Salmo responsorial, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quais são os temores hoje da igreja? Quais são os temores de cada um de seus fiéis? É preciso confiar em Deus. É preciso cada vez mais voltar o nosso coração para Ele. Talvez as respostas não as tenhamos agora. A nós agora cabe a confiança. O Salmo cantou de tão forma maravilhosa: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Somos nós, é a igreja hoje, em pleno século XXI, com todos os desafios, que continua anunciando Jesus Cristo. E ela continua firme, sabendo que a sua força não vem dela mesma, mas a força vem de Deus. E é isso que nos sustenta. E é isso que deve manter viva a nossa fé. É isso que deve manter viva a sua comunidade. A força é um conjunto de pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma garra, que querem continuar no seguimento de Jesus. A segunda carta a Timóteo, a segunda leitura que nós ouvimos, Paulo, usando uma linguagem até bélica, de guerra, ele fala: olha, combati o bom combate, guardei a fé. A luta pelo Evangelho. E o Evangelho não é uma simples adesão a uma pessoa. É adesão a Jesus Cristo. A pessoa, não a alguma pessoa. E Paulo tem consciência disso. Paulo precisou cair do cavalo para aprender a confiar em Deus. E se tornou um grande apóstolo. Qual é a nossa adesão ao Evangelho? Às vezes eu tenho medo de algumas pessoas que até gostam de Jesus, até participam das missas na comunidade, mas não têm uma plena adesão. Às vezes, pessoas até que fazem como o cachorro correndo atrás de moto, você já viu? O cachorro corre atrás de moto, aí a moto vai embora, o cachorro tem que voltar para o mesmo ponto, aí passa outra moto, ele vai atrás. Tem gente que é assim na fé, como o cachorro correndo atrás de moto, perseguindo qualquer ideia que vai passando. Paulo tem a consciência de que guardou a fé, guardou o fundamental. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e sustenta a igreja. A igreja que é feita de seres humanos. Não somos santos, somos humanos, falíveis. E é isso que torna a igreja um grande desafio de viver. Talvez se fôssemos todos santos, ninguém ia acreditar em nós. Mas porque somos humanos, queremos caminhar na unidade, mesmo com os nossos erros, tropeçando, caindo e levantando.
É essa igreja que é sustentada por Jesus. Talvez essas ideias que vão e que vêm não preencham a tua vida, a minha vida. O único capaz de preencher a nossa vida é o Senhor. E a nossa vida vai continuar sendo um combate. Mas ao final, como Paulo, guardaremos a fé. O Senhor lhe deu forças. Ele fala para Timóteo, na segunda leitura que nós ouvimos, o Senhor me deu forças e dá forças a cada um de nós. Basta a gente confiar. Talvez o grande desafio para nós hoje seja o testemunho da nossa fé. Guardar a fé, mas não para nós. A fé não é um patrimônio só meu. Eu preciso anunciar, eu preciso compartilhar, eu preciso dividir essa fé. Mostrar às outras pessoas a razão pela qual nós somos felizes. E nisso o Papa Francisco é tão genial que todos os seus escritos falam de alegria. Amoris Laetitia, que foi a última carta, a exortação apostólica, a Evangelii Gaudium, que fala da alegria, o seu semblante fala da alegria. O seu rosto fala de uma alegria de quem crê de verdade no Senhor. O seu semblante nos transmite uma paz e serenidades muito grandes. Que bom que o Espírito Santo de Deus nos colocou essa figura, a figura de Francisco, que nos aponta o caminho do seguimento, da fidelidade, mas sem perder a alegria e a ternura. No Evangelho que nós ouvimos também, o seguimento de Jesus exige uma resposta. Jesus perguntou para os apóstolos. Pedro se posicionou, olha, tu és o Cristo de Deus. Mas qual é a resposta que hoje está no seu coração? Quem é Jesus para você? O seguimento de Jesus exige uma adesão e um encontro pessoal, como nos falou o documento de Aparecida, um encontro pessoal com o Senhor. Só pode responder quem é Jesus quem fez a experiência com Ele. Talvez você conheça alguém, mas já entrou na intimidade com essa pessoa? Procurou saber o que ela gosta, o que não gosta, que comida lhe cai melhor? Isso é conhecer. Não é simplesmente alguém apontar na rua e dizer, aquele é fulano. Não. É preciso entrar na intimidade. E se nós dizemos que conhecemos o Senhor, será que entramos na intimidade com Ele? É a experiência com o Cristo ressuscitado que muda a vida, que nos torna missionários e missionárias. Nesse tempo de santas missões populares, aqui na Arquidiocese de Londrina, nós somos convidados com Pedro e com Paulo a sair anunciando o Evangelho, a sair anunciando Jesus Cristo. Não somente uma ideia, mas anunciando uma pessoa que por nós morreu e ressuscitou. Quero convidar você de novo a erguer a nossa prece ao nosso Papa Francisco, sucessor de Pedro. Ele usa o anel do pescador como símbolo dessa unidade, dessa coisa bonita, que vem desde lá da tradição para nós hoje. Como sucessor de Pedro, colocado no governo da igreja, ele tem que ser sustentado com as nossas orações. Rezemos, irmãos e irmãs, por aquele que continua o caminho de Pedro, que nos aponta o caminho do Evangelho, que nos aponta como fazer as pessoas conhecerem o Senhor. Que bom que Deus nos deu Francisco, como sucessor de Pedro, a nos mostrar o caminho de Cristo. Mas a pergunta ainda fica: quem é Jesus para você? Talvez, se você não saiba ainda, precise fazer uma experiência pessoal com o Senhor. Que essa liturgia hoje, celebrada nesse domingo da festa dos apóstolos Pedro e Paulo, motive a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Vamos professar a nossa fé? Vamos dizer juntos em quem nós acreditamos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cristo confiou a continuidade da Igreja primeiro aos pilares, Pedro e Paulo, e aos apóstolos. Por isso, por intermédio deles, nós apresentamos agora as nossas preces e a nossa resposta será: Deus de amor, atendei nosso clamor. Deus de amor, atendei nosso clamor. Senhor, vós que chamastes Pedro para ser pescador de homens e Paulo para ser apóstolo das nações, continuai a chamar os cristãos desta grande cidade para que levem a alegria do Evangelho a todos por meio do seu testemunho de fé, nós vos pedimos. Deus de amor, atendei nosso clamor. Bom pastor, que após a ressurreição reunistes ao redor de Pedro o rebanho que estava disperso, congregai o vosso povo num só rebanho e sob um só pastor, e sustentai o Papa Francisco em todas as suas necessidades, nós vos pedimos. Deus de amor, atendei nosso clamor. Vós que continuais a ser perseguido naqueles que testemunham a fé, dai a todos os que estão sofrendo tribulações por causa da fé que professam, a mesma alegria que Pedro e Paulo sentiram por sofrerem por vosso nome, nós vos pedimos. Deus de amor, atendei nosso clamor. Olhai com vosso amor, que tudo sustenta, Senhor, os homens e mulheres que dedicam suas vidas à evangelização nas comunidades, nos grupos de reflexão e em tantas partes no mundo, nós vos pedimos. Deus de amor, atendei nosso clamor. Senhor, despertai em nosso meio mais vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, para que o anúncio da Boa Nova chegue a todos, nós vos pedimos. Deus de amor, atendei nosso clamor. No instantezinho de silêncio, eu sei que cada um de nós tem tanta coisa para pedir ao Senhor. Coloque tudo isso nas mãos desse Pai bondoso. Acolhe, Senhor Deus, Pai Santo, os pedidos que confiantes te apresentamos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Papa Francisco, sucessor de Pedro, tem como missão cuidar da Igreja, povo de Deus, para que ela permaneça unida e fiel a Jesus Cristo. Apresentemos diante do altar do Senhor nossa vida de comunidade, realizando as obras de misericórdia espirituais e corporais em nossa Igreja particular de Londrina. Recebe, Senhor, nossa vida,
fazendo discípulos entre todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta. É de coração e com todo amor somos teus, ó Senhor. Recebe, Senhor, nossa vida. Palavras e ações, seguimos fazendo discípulos em todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta. É de coração e com todo amor somos Deus, ó Senhor. Orai, irmãos, orai, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nosso Pai, que a oração de vossos apóstolos acompanhem estas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever, salvação e alegria, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos e santas proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Dade ao Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto
é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que já partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de todas as maldades, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto, vivendo essa esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, que são tantos, mas é a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu.
tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, disse o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Conduzida pelo bispo de Roma, sucessor de São Pedro, a igreja se renova pela palavra e pelo pão do altar, que Cristo lhe deixou na última ceia e que agora podemos receber. Corpo de Cristo. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Corpo de Cristo. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra fluir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão, na Eucaristia, e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Como aviso, primeiro, um compromisso, rezar hoje pelo Papa Francisco. Ele merece, hoje é o dia do Papa. Então, lembrar dessa figura tão carinhosa que o Espírito Santo nos deu. O que mais chama a atenção em Francisco, claro que o que ele escreve é bom, mas o que ele faz é melhor ainda. Seus gestos, as suas atitudes, o seu desprendimento chamam mais a atenção do que qualquer discurso.
Que o Espírito Santo continue conduzindo essa figura, esse sucessor de Pedro, esse presente de Deus na nossa história. Por isso, o compromisso hoje de rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E para as comunidades que hoje têm ainda a festa julina, né? Tem gente que vai fazer ainda hoje, mas enfim, boa festa para vocês. Mas nós aqui de Londrina tem um recado muito importante. No dia 10, domingo que vem, formação para os animadores dos grupos bíblicos de reflexão, das 8 da manhã à 1 da tarde, na paróquia Rainha do Universo, lá atrás do Contur. Então, os animadores dos grupos bíblicos de reflexão, a formação, domingo próximo, dia 10, das 8 à 1 da tarde, na paróquia Rainha do Universo. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa transmissão. Obrigado ao pessoal da equipe da TV Tarobá, vocês que vieram, liturgia, leitores. E voltemos para casa com essa certeza. Tomara que todo mundo fique incomodado hoje. Tomara que você nem consiga dormir à noite. Estou rezando por isso. Pensando assim, o que eu posso fazer para ser evangelizador, para ser missionário? Olhando a figura de Pedro e de Paulo, o que eu posso fazer a mais? Somos todos evangelizadores, anunciadores do Senhor, da sua bondade e do seu amor. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, venha sobre vocês a bênção, o carinho e a proteção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a força de vocês. Um bom domingo e que o Senhor lhes acompanhe. Graças a Deus. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver.